Para Yasmin, aquele era apenas mais um voo cansativo, uma tentativa de recomeçar com sua pequena filha nos braços, fugindo de um passado de abandono e humilhação. Ela só não imaginava que, a 10.000 metros de altura, o sussurro desesperado de um milionário em pânico mudaria seu destino para sempre. A proposta era insana. Fingir ser a sua família em troca de uma fortuna que poderia garantir o futuro de sua bebê. Mas o que começa como uma mentira para enganar uma ex-namorada obsessiva, rapidamente se transforma em um jogo perigoso, onde a linha entre a farsa e a realidade se torna tão tênue que ameaça destruir não apenas o acordo, mas também os dois corações envolvidos. Se essa proposta desesperada no avião já te prendeu, deixe o seu gostei para eu saber. Se inscreve rapidinho aqui no Histórias que Prendem Você para não perder o desenrolar dessa trama e comente seu nome. Quem sabe ele não aparece em uma futura história aqui do canal. O ar da primeira classe era rarefeito, climatizado para um conforto que beirava o asséptico. Adriano, afundado em sua poltrona de couro macio, tentava encontrar naquele ambiente estéril um resquício de paz. Fechou os olhos, massageando as têmporas. A viagem de negócios para o sul do país era crucial, o fechamento de um contrato que seu sócio, Rodrigo, vinha costurando há meses. Era para ser uma viagem rápida, focada, sem distrações. A ironia do destino, ele pensaria mais tarde, era que a maior distração de sua vida estava prestes a embarcar. Um calafrio percorreu sua espinha, uma premonição gélida que o fez abrir os olhos abruptamente. E foi então que ele a viu. Denise. Ela parou na entrada da cabine, os cabelos loiros perfeitamente arrumados, o vestido caro moldando um corpo que ele conhecera bem demais. Os olhos dela, de um azul cortante, varreram o ambiente com a precisão de um predador. Adriano sentiu o sangue gelar em suas veias. Não podia ser. Era uma coincidência impossível, maligna. Ele se encolheu instintivamente na poltrona, um gesto ridículo para um homem de 35 anos, um titã no mundo dos negócios, mas Denise tinha esse poder sobre ele. Ela o reduzia a uma presa. Quando os olhos dela finalmente pousaram sobre ele, um sorriso lento e possessivo se espalhou por seus lábios. Não era um sorriso de alegria, mas de triunfo. Ela sabia que o havia encurralado. Adriano observou impotente, enquanto ela começava a caminhar pelo corredor, ignorando a comissária de bordo que lhe indicava o assento. Cada passo dela era uma batida surda em seus tímpanos, uma contagem regressiva para o desastre. Sua mente disparou, buscando rotas de fuga. Um banheiro? A cabine do piloto? As ideias eram absurdas, nascidas do pânico puro e sufocante. O relacionamento com Denise não terminara, implodira. O que começara como uma paixão avassaladora descambara para um ciúme doentio, uma obsessão que o sufocava. Ele tentara terminar de todas as formas, com gentileza, com firmeza, com indiferença. Nada funcionara. Denise se recusava a aceitar o fim. Aparecia em sua casa, em seu escritório, em jantares com clientes. Criava cenas e escândalos que manchavam sua reputação e minavam sua paz. A perseguição era implacável, e a última coisa que ele precisava era de um confronto público a 10.000 metros de altitude, preso em um cilindro de metal por horas a fio. O desespero afiou seu olhar, que dardejou pelo ambiente em busca de uma salvação improvável. E então ele a viu. Na poltrona ao lado, uma jovem mulher estava completamente alheia ao seu drama particular. O mundo dela era pequeno, contido no calor do pequeno corpo que embalava em seus braços. Yasmin, com seus longos cabelos castanhos caindo em ondas sobre os ombros e a pele morena iluminada pela luz suave da janela, parecia um oásis de serenidade em meio à sua tempestade interna. Ela ninava a filha, a pequena Clarice, com um movimento rítmico e suave, os lábios murmurando uma canção de ninar inaudível. A bebê, um pacotinho de 2 vidas, dormia profundamente, a face serena e confiante no colo da mãe. Naquele instante, uma ideia louca, impensável e absolutamente brilhante explodiu na mente de Adriano. Era sua única chance. Denise estava a apenas alguns metros de distância. Não havia tempo para pensar, para pesar as consequências. Havia apenas a urgência de apagar aquele sorriso vitorioso do rosto dela. Ele se inclinou na direção de Yasmin,
o coração martelando contra as costelas. O perfume dela, uma mistura suave de talco de bebê e algo floral, o atingiu. Ela ergueu os olhos grandes e castanhos, surpresa pela aproximação súbita, e com a voz embargada pela urgência, Adriano sussurrou as palavras que selariam seus destinos. Finja que sou o pai desse bebê, e eu te pago uma fortuna. Yasmin piscou, o choque paralisando suas feições. As palavras dele pairaram no ar entre eles, absurdas, incompreensíveis. Sua primeira reação foi um misto de medo e indignação. Quem era aquele homem? Que tipo de louco se sentaria ao seu lado? Ela estava prestes a se afastar, a chamar a comissária, quando viu o terror genuíno nos olhos dele. Eram olhos de um animal encurralado. Instintivamente, ela seguiu o olhar dele e viu a mulher loira agora a poucos passos de distância, com uma expressão que não deixava dúvidas sobre suas intenções. Yasmin, que conhecia bem a dor de ser perseguida e humilhada por um passado que se recusava a deixá-la em paz, compreendeu a situação em uma fração de segundo. Não era um louco. Era um homem desesperado. Não houve tempo para palavras, para perguntas. Havia apenas aquele entendimento tácito, uma conexão forjada no pânico compartilhado. Yasmin deu um único e quase imperceptível aceno de cabeça. Foi o suficiente. A transformação de Adriano foi imediata e impressionante. O pânico em seus olhos deu lugar a uma calma protetora. A postura tensa relaxou e ele se moveu com uma fluidez surpreendente. Passou um braço por trás do assento de Yasmin, um gesto possessivo e familiar, e se inclinou em direção a Clarice com um sorriso que parecia a coisa mais natural do mundo. Era um sorriso que suavizava as linhas duras de seu rosto, que aquecia seus olhos e o transformava de um estranho intimidador em um pai devotado. Com uma delicadeza que contrastava com sua figura imponente, ele tocou a mãozinha minúscula da bebê, que por um reflexo instintivo se fechou em torno de seu dedo indicador. Yasmin sentiu o coração acelerar, mas não de medo. Era a adrenalina da atuação, a estranha intimidade daquele momento fabricado. Entrando no papel com uma facilidade que a surpreendeu, ela correspondeu à cena. Lançou-lhe um pequeno sorriso cansado, íntimo, o tipo de sorriso que uma esposa exausta, mas feliz, daria ao marido depois de finalmente conseguir fazer o bebê dormir. Ela se aninhou sutilmente na curva do braço dele, um gesto que completava o quadro de felicidade doméstica. Denise chegou à fileira deles, a boca já se abrindo para começar sua cena. Mas ela parou abruptamente, as palavras morrendo em sua garganta. A imagem à sua frente a desarmou completamente. Adriano, o homem que ela caçava, o homem que, segundo ela, lhe pertencia, estava totalmente absorto em sua família. O olhar dele para a criança era de pura adoração. A forma como seu braço envolvia a mulher era uma muralha, uma barreira invisível e intransponível. A mensagem era clara. A porta para ela estava fechada, trancada, e a chave jogada fora. A fúria distorceu o rosto de Denise por um instante, uma máscara feia de ódio e inveja, antes de ser rapidamente substituída por uma indiferença fria e forçada. Seus olhos passaram por eles como se não fossem nada, como se a cena que acabara de presenciar fosse de um tédio mortal. Derrotada, humilhada e completamente desarmada, ela passou reto, sem dizer uma única palavra, e foi se sentar em sua própria poltrona, o mais longe possível deles. No momento em que Denise desapareceu de seu campo de visão, a bolha de intimidade forçada se rompeu. Adriano retirou o braço lentamente, como se a pele dele queimasse. O silêncio que se instalou entre ele e Yasmin era pesado, carregado de perguntas não feitas e de uma tensão quase palpável. Eram dois estranhos novamente, mas agora ligados por uma mentira intensa e bem-sucedida. O resto do voo transcorreu em um misto de silêncio constrangedor e olhares furtivos. Yasmin se concentrou em Clarice, que, alheia a tudo, dormiu por quase toda a viagem. Ela sentia o olhar de Adriano sobre si de vez em quando, mas não o retribuía. O que ela poderia dizer? Estava processando a loucura dos últimos minutos, o acordo bizarro sussurrado em seu ouvido. Uma fortuna. A palavra ecoava em sua mente, uma promessa tentadora e assustadora. Ela,
que fugia de uma vida de dificuldades, que contava cada centavo para garantir o leite e as fraldas de Clarice, agora se via diante de uma proposta que parecia saída de um filme. Adriano, por sua vez, mal conseguia respirar direito. O alívio de ter evitado o confronto com Denise era imenso, mas agora ele tinha que lidar com as consequências de seu ato impulsivo. Olhava para a jovem ao seu lado, para a dignidade silenciosa com que ela cuidava da filha, e sentia uma pontada de culpa. Ele a usara, a arrastara para o seu caos pessoal sem a menor cerimônia, e agora precisava formalizar aquela proposta insana. Assim que o avião pousou e as portas se abriram, Adriano agiu com a rapidez e eficiência que o tornaram um milionário. Ele guiou Yasmin e Clarice para fora da aeronave, garantindo que fossem os primeiros a desembarcar, e os conduziu para um lounge privativo, longe dos olhares curiosos dos outros passageiros. O ambiente era luxuoso e silencioso, um contraste gritante com a agitação do aeroporto. Clarice começou a resmungar, e Yasmin a pegou no colo, balançando-a suavemente. Ela finalmente encarou Adriano, os olhos castanhos firmes, esperando. Ele pigarreou, sentindo-se estranhamente nervoso. Olha, eu sei que o que eu fiz lá em cima foi pouco ortodoxo, e eu peço desculpas por ter te colocado naquela situação. Yasmin apenas assentiu, esperando que ele continuasse. A mulher que você viu... Denise. Ela é minha ex-namorada, e ela não aceita o fim do nosso relacionamento. Ela me persegue, me assedia. Eu estava em pânico. Ele confessou, a voz baixa e séria. O que eu disse sobre te pagar. Eu não estava brincando. Ele fez uma pausa, estudando a reação dela. Yasmin permaneceu impassível, o rosto uma máscara de neutralidade, embora por dentro seu coração estivesse disparado. Eu preciso que Denise acredite que eu segui em frente, que eu tenho uma família. Ela só vai me deixar em paz quando tiver certeza de que não há mais espaço para ela na minha vida. Continuou ele, a voz ganhando confiança. Por isso, eu quero te fazer uma proposta formal, um contrato. Eu preciso que você finja ser minha noiva e mãe da minha filha por um tempo. O tempo suficiente para convencer Denise a desistir de vez. Ele mencionou um valor, um número com tantos zeros que Yasmin sentiu o ar faltar em seus pulmões. Era mais dinheiro do que ela jamais sonhara em ver em toda a sua vida. Era o suficiente para comprar uma casa, para dar a Clarice a melhor educação, para nunca mais ter que se preocupar com o aluguel ou com a próxima conta de luz. Era a solução para todos os seus problemas. Mas a que custo? Mentir, viver uma farsa, se envolver no mundo perigoso daquele homem rico e de sua ex-namorada obcecada. Ela olhou para o rostinho adormecido de Clarice. Tinha vindo para o sul em busca de um recomeço, fugindo do pai de sua filha, Lucas, que a abandonara assim que soube da gravidez. Ela estava sozinha, assustada e com uma responsabilidade imensa nos braços. Aquele dinheiro não era para ela, era para Clarice. Era a chance de dar à sua filha o futuro seguro e estável que ela nunca teve. O risco era surreal, mas a oportunidade era única. Por que eu? Ela perguntou, a voz soando mais firme do que se sentia. Você poderia contratar qualquer atriz. Adriano a olhou nos olhos e pela primeira vez ela viu algo além do pânico ou da autoridade de um homem de negócios. Viu sinceridade. Porque foi real, ele disse, quase num sussurro. Por um segundo, lá em cima, quando você sorriu para mim com a sua filha nos braços. Foi a coisa mais real que eu senti em muito tempo. Denise viu isso. Qualquer atriz seria descoberta em 5 minutos. Você foi convincente porque, por um instante, você também acreditou. As palavras dele a atingiram de uma forma inesperada. Ele tinha razão. Por um breve momento ela se permitiu sentir o calor daquele braço protetor, a segurança daquela família de mentira. Yasmin respirou fundo, pesando o abismo à sua frente contra o penhasco de onde viera. A escolha era clara, ainda que aterrorizante. O futuro de Clarice valia o risco. Eu aceito, disse ela, a voz firme, selando seu destino ao daquele estranho poderoso. Eu aceito o seu acordo. O alívio no rosto de Adriano foi tão profundo que pareceu quase doloroso. Ele estendeu a mão, não para um aperto de negócios, mas num gesto de respeito. Yasmin a aceitou. A pele dele era quente e firme contra a sua.
Naquele toque, o contrato invisível foi assinado. A farsa havia começado. A nova realidade de Yasmin tinha o cheiro de vidro polido e o som do silêncio. Adriano a instalara não em sua mansão principal, mas em um de seus apartamentos de luxo no coração da cidade, um lugar, segundo ele, mais discreto para iniciar a farsa. Para Yasmin, a palavra discreto parecia um eufemismo para um palácio de cristal suspenso no céu. O apartamento ocupava um andar inteiro, com janelas que iam do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica e vertiginosa da metrópole pulsante lá embaixo. Tudo era minimalista, em tons de cinza, branco e preto, com móveis de design que pareciam mais esculturas do que lugares para sentar. Era um espaço magnífico, impessoal e frio, um reflexo do homem que o habitava apenas ocasionalmente. Nos primeiros dias, eles se moviam como fantasmas naquele espaço cavernoso. A convivência era marcada por um constrangimento palpável, uma coreografia desajeitada de dois estranhos tentando não esbarrar um no outro. Adriano, acostumado a viver sozinho, sentia a presença dela e do bebê como uma alteração sísmica em seu universo controlado. O choro de Clarice no meio da noite, o cheiro de mamadeira na cozinha impecável, o carrinho de bebê estacionado ao lado de uma obra de arte caríssima eram pequenos lembretes constantes do acordo que fizera. Para Yasmin, o choque era ainda maior. Ela vinha de um pequeno apartamento alugado, onde cada objeto tinha uma história, uma marca de uso. Ali, ela tinha medo de tocar nas coisas. Sentia-se uma impostora, uma peça fora do lugar naquele quebra-cabeça de luxo. A diferença entre a vida simples que lutava para manter e a opulência estéril que agora a cercava era um abismo que lhe causava vertigem. Consciente da necessidade de tornar a farsa crível, Adriano estabeleceu as regras do jogo. As noites eram dedicadas a sessões de estudo. Sentados em lados opostos de uma mesa de jantar de mármore, que poderia acomodar 20 pessoas, eles trocavam informações como se estivessem se preparando para uma prova. Meu aniversário é 7 de abril, dizia ele, com o tom de quem dita um relatório. Sou alérgico a camarão. Minha mãe se chama Helena, meu pai, Ricardo, falecido. Tenho pavor de altura. Isso é irônico, morando no 30º andar. Yasmin observou sem conseguir se conter. Um fantasma de sorriso tocou os lábios dele. Eu não olho para baixo, e você? 28 de setembro, respondeu ela. Não tenho alergias. Minha mãe morreu quando eu era adolescente. Meu pai nunca conheci. Fui criada pela minha irmã mais velha, Sandra. Ela engoliu em seco ao mencionar o nome da irmã, a primeira de muitas mentiras que teria que contar. Eles criaram uma história de fundo para o relacionamento. Conheceram-se em uma galeria de arte, uma mentira plausível, considerando o interesse de Adriano por colecionar. Foi amor à primeira vista. Ele ficou encantado por sua autenticidade, por ela ser uma lufada de ar fresco em seu mundo de aparências. A gravidez não foi planejada, mas uma surpresa bem-vinda que acelerou os planos de casamento. Eles recitavam a história um para o outro, adicionando detalhes, corrigindo inconsistências, até que a narrativa soasse quase natural em seus lábios. Ensaiaram interações, toques casuais, olhares cúmplices. Era um teatro meticuloso, e o primeiro grande teste estava marcado para aquela sexta-feira, um jantar de negócios na casa de um dos investidores da empresa. A pressão sobre Yasmin era imensa. Adriano lhe dera um cartão de crédito ilimitado e a instruíra a comprar o que fosse necessário. Acompanhada por uma personal shopper contratada por ele, Yasmin passou uma tarde em boutiques onde um único vestido custava mais do que ela ganhara em um ano inteiro. Sentia-se uma boneca sendo vestida para um papel. O vestido escolhido era de um azul profundo, elegante e discreto, mas ao se olhar no espelho, ela mal se reconheceu. A mulher que a encarava de volta era uma estranha sofisticada, a imagem perfeita da noiva de um milionário. Na noite do jantar, o nervosismo a consumia. No carro, a caminho da mansão do investidor, suas mãos estavam úmidas e frias. Adriano, percebendo sua ansiedade, fez algo inesperado. Ele estendeu a mão e cobriu a dela, que repousava em seu colo. Você está ótima, disse ele, a voz surpreendentemente gentil. Lembre-se da nossa história. Sorria, acene com a cabeça, e se alguém fizer uma pergunta que você não sabe responder,
Apenas olhe para mim e sorria. Eu cuido do resto. O toque dele era firme e quente, uma pequena âncora no mar de sua insegurança. O jantar foi um borrão de rostos sorridentes, nomes que ela esquecia no instante em que eram ditos, e conversas sobre mercados financeiros e aquisições que soavam como uma língua estrangeira. Yasmin se apegou às instruções de Adriano, sorrindo até seus músculos faciais doerem. E foi então que conheceu Rodrigo. Rodrigo, sócio e melhor amigo de Adriano, era o oposto dele. Onde Adriano era contido e observador, Rodrigo era expansivo, com um olhar afiado que parecia ver através das pessoas. Ele os cumprimentou com um abraço caloroso para Adriano e um sorriso polido para Yasmin, mas os olhos dele eram frios e analíticos. Então, esta é a misteriosa Yasmin. Adriano, você guardou essa joia muito bem escondida, disse Rodrigo, a voz com um tom de falsa jovialidade. É um prazer finalmente conhecê-la. O prazer é meu, respondeu Yasmin, sentindo seu sorriso vacilar sob o escrutínio dele. Durante o jantar, Rodrigo sentou-se perto dela, fazendo perguntas que eram um pouco mais incisivas do que as dos outros. E onde exatamente seus pais moram, Yasmin? Adriano nunca mencionou sua família. Minha família é minha irmã, respondeu ela, o coração martelando. Ela mora no interior. Ah, sim. E ela está feliz com o casamento relâmpago? Ele insistiu, um brilho de desafio nos olhos. Antes que Yasmin pudesse responder, Adriano interveio. Sandra e eu nos damos muito bem, não é, meu amor? Ela só está preocupada como toda irmã mais velha estaria. Ele colocou uma mão na base das costas de Yasmin, um gesto possessivo que para os outros pareceu um carinho, mas para ela foi um claro sinal de alerta. Rodrigo percebeu a manobra e recuou, mas a semente da dúvida estava plantada. Mais tarde naquela noite, no escritório da mansão, Yasmin, que fora ao banheiro, passou pela porta entreaberta e ouviu as vozes alteradas de Adriano e Rodrigo. Você enlouqueceu? Dizia Rodrigo, a voz um sussurro furioso. Uma noiva e um bebê que surgem do nada, logo depois que você se livra da psicopata da Denise. Ninguém está comprando essa história, Adriano, muito menos eu. Quem é ela? É uma golpista? Quanto você está pagando por essa farsa? Isso não é da sua conta, respondeu Adriano, a voz gélida. É da conta da empresa. Nossa reputação está em jogo. Esse seu plano é suicida. Ela vai te depenar. E se Denise descobrir a verdade? Vai ser 1000 vezes pior. Yasmin se afastou, o coração apertado. As palavras de Rodrigo ecoavam seus próprios medos. Ela era uma fraude, e era apenas uma questão de tempo até que todos descobrissem. A pressão externa não vinha apenas do círculo de Adriano. A culpa a corroía toda vez que o telefone tocava, e era Sandra, sua irmã, sua única família, seu porto seguro. Yas, como você está, minha irmã? E a minha sobrinha linda? A voz de Sandra era sempre um bálsamo e uma tortura. Estamos bem, Sandra, muito bem, mentia Yasmin, olhando ao redor do apartamento luxuoso. Conseguiu o emprego? Está se virando? Se precisar de qualquer coisa, de 1 centavo que seja, me avise. A gente dá um jeito. Não se preocupe, eu conheci alguém, disse Yasmin, a voz falhando. Ele está nos ajudando. Ajudando como? Que homem é esse? Yasmin, pelo amor de Deus, tome cuidado. Você acabou de sair de um inferno com o Lucas, não vá se meter em outro. A menção ao nome de Lucas foi como um soco no estômago. Cada conversa com a irmã era um campo minado, e Yasmin se sentia cada vez mais isolada, presa em sua gaiola dourada. Foi na intimidade forçada, longe dos jantares de negócios e das ligações culpadas, que a fachada começou a apresentar suas primeiras e inesperadas rachaduras. Aconteceu em uma terça-feira, às 3 da manhã. Clarice, que geralmente era um bebê calmo, teve uma crise de cólica. O choro era agudo, incessante, um som de puro sofrimento que rasgava o silêncio do apartamento e o coração de Yasmin. Ela tentara de tudo, embalar, cantar, dar remédio. Nada funcionava. Exausta, frustrada e sentindo-se uma péssima mãe, ela se sentou na poltrona do quarto de Clarice, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto, enquanto o bebê se contorcia em seus braços. A porta do quarto se abriu suavemente. Adriano estava parado ali, vestindo apenas uma calça de moletom, os cabelos desgrenhados pelo sono. Ele parecia mais jovem, mais vulnerável. — Está tudo bem?
Ele perguntou, a voz rouca. É só cólica. Ela não para de chorar. Yasmin sussurrou, a voz embargada. Ele hesitou por um momento na porta, como se estivesse cruzando uma fronteira invisível. Então entrou no quarto e se aproximou. Posso tentar? Yasmin o olhou surpresa. Ela estava tão cansada que apenas assentiu. Com um cuidado que a desarmou, Adriano pegou Clarice em seus braços. O bebê, surpreso pela mudança, parou de chorar por um instante. Adriano era grande e a pequena Clarice parecia ainda mais minúscula em seus braços fortes. Ele começou a andar pelo quarto, balançando-a em um ritmo lento e constante, a mão grande e quente apoiando firmemente o corpinho dela contra seu peito. E então, ele começou a cantarolar. Não era uma canção de ninar, mas uma melodia grave e suave, quase um zumbido. Yasmin observava fascinada. Aquele homem que comandava reuniões e fechava negócios de milhões, agora andava de um lado para o outro em um quarto de bebê às 3 da manhã, cantarolando para acalmar a filha de uma estranha. E para seu espanto, funcionou. O choro de Clarice se transformou em pequenos soluços, e logo ela estava ressonando tranquilamente, o rostinho amassado contra o ombro de Adriano. Ele a colocou de volta no berço com a delicadeza de um especialista e se virou para Yasmin. O silêncio entre eles era diferente agora, desprovido da tensão habitual. Como você fez isso? Ela perguntou, a voz cheia de admiração. Minha irmã tem gêmeos. Passei muitas noites em claro como esta. Ele respondeu com um pequeno sorriso. Você parece exausta. Venha, vou fazer um chá para você. Na cozinha impecável, sob a luz fraca sobre a bancada, a barreira entre eles finalmente cedeu. Enquanto a água fervia, eles conversaram. Não sobre o contrato, não sobre a farsa, mas sobre coisas reais. Yasmin falou sobre seu sonho de abrir uma pequena floricultura um dia, um sonho simples que parecia pertencer a outra vida. Adriano, em troca, confessou o peso esmagador de sua fortuna, a solidão de nunca saber se as pessoas gostavam dele ou de seu dinheiro. Às vezes, eu sinto que o dinheiro constrói muros mais altos do que pontes, ele admitiu, olhando para a cidade iluminada lá fora. Naquela noite, na quietude da madrugada, eles não eram o milionário e a mãe contratada. Eram apenas Adriano e Yasmin, duas almas solitárias compartilhando uma xícara de chá. Ele se viu cativado pela força e pela autenticidade dela, uma qualidade tão rara em seu mundo. E ela, pela primeira vez, começou a enxergar o homem vulnerável e gentil por trás da fachada de poder. A atração que borbulhava sob a superfície, desde aquele primeiro momento no avião, tornou-se inegável. Uma corrente elétrica perigosa no ar entre eles. A fachada ainda estava de pé, mais perfeita do que nunca aos olhos do mundo. Mas por dentro, em seus corações, a mentira começava a se parecer perigosamente com a verdade. A calmaria que se instalara entre Yasmin e Adriano, após aquela noite de confissões na cozinha, era frágil como uma bolha de sabão. Por alguns dias, eles viveram em uma espécie de trégua, um espaço suspenso onde a farsa parecia menos pesada. As conversas se tornaram mais fáceis, os sorrisos menos ensaiados. Adriano descobriu que adorava o som da risada de Yasmin, ecoando pelo apartamento estéril, um som que o aquecia de dentro para fora. Yasmin, por sua vez, começou a ver flashes do homem que Adriano poderia ser sem o peso de seu império. Um homem gentil, com um senso de humor seco e uma surpreendente capacidade de acalmar sua filha. Mas a bolha estava fadada a estourar. O mundo real, com suas arestas cortantes e suas ameaças persistentes, estava do lado de fora, esperando o momento certo para invadir. A primeira agulha a perfurar a superfície daquela paz foi Denise. Inconformada e cética, ela não se contentou com a derrota no avião. A imagem de Adriano com aquela mulher e o bebê a assombrava, não como prova de um novo amor, mas como uma artimanha elaborada para afastá-la. Movida por uma obsessão que a impedia de seguir em frente, ela fez o que qualquer pessoa rica e desconfiada faria. Contratou o melhor detetive particular da cidade. As aparições coincidentes começaram. Uma tarde, enquanto Yasmin empurrava o carrinho de Clarice por um parque exclusivo, Denise surgiu em seu caminho, vestida em roupas de ginástica impecáveis. Yasmin, que surpresa, disse ela,
o sorriso tão falso quanto as flores de seda na vitrine de uma loja. Adriano me falou tanto de você, mas ele não mencionou que você era tão jovem. A palavra jovem foi dita com uma inflexão que a fazia soar como ingênua ou inapropriada. Yasmin sentiu um calafrio, forçando um sorriso educado enquanto protegia Clarice instintivamente. O cerco se apertou. Denise aparecia no mesmo restaurante onde Adriano e Yasmin almoçavam, sentando-se em uma mesa próxima com amigas, os olhos sempre fixos neles. Comentava nas redes sociais de amigos em comum, em fotos onde o novo casal aparecia, com frases passivo-agressivas como "que família linda" e "repentina, felicidades". Cada movimento era calculado para desestabilizá-los, para encontrar uma rachadura na armadura daquela felicidade fabricada. A tensão culminou em uma noite de quase desastre. Em um evento de caridade, Denise os encurralou perto do bar. Ela estava radiante, perigosa, e segurava 2 taças de champanhe. "Adriano, querido", disse ela, a voz melosa, "estava contando para a Lúcia sobre aquela galeria de arte maravilhosa onde vocês se conheceram. A Espaço Singular, não é? Eu adoro aquele lugar, especialmente a salinha dos fundos, com as gravuras do século XIX. Foi lá que você se apaixonou por ela, não foi? No meio daquelas obras tão clássicas." O sangue de Adriano gelou. Ele e Yasmin haviam inventado o nome da galeria, mas não os detalhes. Ele nunca tinha posto os pés na tal Espaço Singular. Era uma armadilha, e os olhos de Denise brilhavam com a expectativa do erro. Yasmin sentiu o pânico subir pela garganta, mas Adriano foi mais rápido. Ele passou o braço pela cintura dela, puxando-a para perto, e riu um som charmoso e relaxado que desmentia o nó em seu estômago. "Denise, sua memória está me surpreendendo", disse ele, olhando para Yasmin com uma adoração fingida que pareceu incrivelmente real. "Mas você esqueceu o detalhe mais importante. Nós nem chegamos a ver as gravuras. Eu vi a Yasmin perto da entrada. Ela estava olhando para uma escultura moderna horrível, e eu juro que o mundo parou de girar." Ele se virou para Yasmin. "Você lembra, meu amor? Eu derrubei minha bebida em um crítico de arte tentando chegar até você." Yasmin entrou no jogo, os olhos brilhando. "Lembro que você estava mais preocupado com o terno dele do que com o seu", ela disse, rindo. "Foi a apresentação mais desastrada e mais encantadora que eu já vi." A cena era perfeita. O casal apaixonado, relembrando com carinho o início de seu romance. Denise foi derrotada pela química deles. Seu sorriso vacilou, a armadilha se desfez. Com um aceno rígido, ela se afastou. Mas o incidente deixou Adriano e Yasmin abalados. A mentira que os unia era um castelo de cartas, e Denise era um vendaval determinado a derrubá-lo. Contudo, enquanto eles se preocupavam com a ameaça que conheciam, o verdadeiro perigo se materializava silenciosamente, a centenas de quilômetros de distância, através do brilho frio de uma tela de celular. Lucas, com seus 23 anos e uma vida construída sobre decisões egoístas, estava rolando o feed de uma rede social sem muito interesse. Ele vira as costas para Yasmin e para a filha que se recusava a reconhecer, convencendo a si mesmo de que fizera a coisa certa. A responsabilidade era um fardo pesado demais para seus ombros. Ele estava recomeçando, livre. Foi então que ele viu a foto. Estava em uma coluna social online, uma daquelas que sua tia adorava compartilhar. A manchete dizia: "O magnata Adriano Monteiro e sua nova e discreta família encantam em evento beneficente." E lá estava ela, Yasmin, mais bonita do que ele se lembrava, usando um vestido que valia mais que o carro dele. Ao seu lado, com a mão possessivamente em sua cintura, estava um dos homens mais ricos e poderosos do país. E no colo dela, parcialmente visível, um pequeno bebê, sua filha. O choque inicial deu lugar a uma onda de ciúme amargo, seguido rapidamente por um sentimento que o consumiu: a ganância. Ele não viu a mulher que amara nem a filha que abandonara. Ele viu um cifrão, viu uma oportunidade de ouro, uma passagem de primeira classe para sair do buraco em que se metera. Yasmin, a garota simples e sem recursos que ele descartara, tinha pescado um peixe grande, um tubarão. E ele, Lucas, era o pai da isca. Um
sorriso lento e calculista se espalhou por seu rosto. Após um período de choque e planejamento cuidadoso, ele decidiu agir. Para Yasmin, a ameaça não veio como um trovão, mas como um zumbido silencioso em seu bolso. Era tarde da noite. Adriano estava em seu escritório, em uma teleconferência, e Clarice dormia profundamente. Yasmin estava na sala, aproveitando o silêncio raro, quando seu celular vibrou sobre a mesa de centro. Era um número desconhecido, uma mensagem de texto. Seu coração parou quando ela leu as palavras. Sei que você está com ele. E sei que essa filha é minha. Precisamos conversar. O mundo de Yasmin desabou. As paredes de vidro do apartamento pareceram encolher. O ar se tornou rarefeito, difícil de respirar. O nome não estava na mensagem, mas ela não precisava ver. Ela conhecia aquele tom, aquela forma direta e covarde de se comunicar. Lucas, o fantasma que ela tentara exorcizar com um oceano de distância, estava de volta. O trauma do abandono a atingiu com a força de um soco. Ela se lembrou da noite em que lhe contara sobre a gravidez, da expressão de pânico no rosto dele, das desculpas esfarrapadas sobre não estar pronto, sobre precisar de um tempo para construir um futuro. Ele prometeu voltar e desapareceu. Deixou-a sozinha, grávida e com o coração em pedaços. Agora ele ressurgia das cinzas não por remorso, mas porque sentira o cheiro de dinheiro. Um pânico avassalador, mais frio e mais profundo do que o que sentira no avião, tomou conta dela. Se Adriano descobrisse, se ele soubesse que o pai de Clarice existia e era um oportunista barato, o que ele faria? O contrato, ela lembrou com um calafrio, provavelmente tinha uma cláusula sobre complicações imprevistas. Ele a veria como um problema, uma bagagem tóxica. O sonho de um futuro seguro para Clarice se despedaçaria. Ele a expulsaria. Ela voltaria para o nada, mas agora com o fardo adicional de ter Lucas assombrando sua vida. Ela tomou uma decisão no calor do pânico. Adriano não podia saber. Ela resolveria isso sozinha. Apagou a mensagem, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o aparelho. Seu comportamento mudou da noite para o dia. A leveza que começara a florescer nela murchou e morreu. A mulher que estava começando a rir das piadas de Adriano, que o desafiava em conversas leves, desapareceu. Em seu lugar, surgiu uma versão assombrada de si mesma. Ela se tornou ansiosa, retraída, pulando a cada notificação de seu celular. Deixou de dormir, passando as noites em claro, vigiando o berço de Clarice e imaginando cenários terríveis. Adriano percebeu a mudança imediatamente. A conexão que eles estavam construindo se desfez, substituída por um abismo de silêncio. Yasmin, o que aconteceu? Ele perguntou uma noite, encontrando-a na cozinha olhando fixamente para a janela, o rosto pálido. Você mal tocou na comida e mal falou comigo nos últimos 2 dias. Não é nada. Estou apenas cansada, ela respondeu, a voz fraca sem se virar para encará-lo. Não é cansaço, é outra coisa. É por causa da Denise? O que ela fez no evento te abalou? Não, não é isso. Eu só preciso de um tempo. Ela se afastou, deixando-o sozinho na cozinha com suas perguntas sem resposta. A evasão dela o feriu mais do que ele gostaria de admitir. E na ausência da verdade, a mente de Adriano preencheu as lacunas com suas próprias inseguranças. Ele não suspeitou de uma ameaça externa. Ele se tornou a ameaça. Talvez a pressão da farsa fosse demais para ela. Talvez ela estivesse se arrependendo do acordo. Ou a pior das hipóteses, talvez a proximidade forçada o tivesse exposto, e ela tivesse começado a desprezá-lo. A gentileza, o carinho que ele começara a sentir por ela, talvez isso a estivesse sufocando. Ele começou a se afastar também, para dar a ela o espaço que ela parecia querer. A cortesia profissional voltou a dominar suas interações. Os jantares silenciosos, antes constrangedores, agora eram dolorosos. O apartamento, que por um breve período começara a parecer um lar, voltou a ser apenas um cenário luxuoso para uma mentira. Uma dolorosa e irônica distância se instalou entre eles, um campo minado de mal-entendidos e sentimentos não ditos, precisamente no momento em que a maior ameaça à sua frágil aliança estava prestes a bater à porta.
As mensagens de Lucas se tornaram mais insistentes, pequenos torpedos de pânico que explodiam no silêncio do celular de Yasmin. Ele não queria mais conversar por texto. Exigia um encontro. É sobre a nossa filha, Yasmin. Você me deve isso. A chantagem emocional era sua arma mais afiada. Sabendo que não poderia adiar o inevitável para sempre, ela concordou, o estômago se contorcendo em um nó de pavor. Ele escolheu o local. Um café simples e movimentado no centro da cidade. Um lugar anônimo, longe do mundo glamouroso que ela agora habitava. Um lugar que a lembrava de quem ela era antes de Adriano. Sozinha e vulnerável. Ela chegou primeiro, escolhendo uma mesa no canto mais afastado. Cada minuto de espera era uma tortura. Quando Lucas entrou, Yasmin sentiu uma pontada de desprezo. Ele não mudara nada. Continuava com a mesma aparência de garoto que se recusa a virar homem. O mesmo cabelo propositalmente bagunçado. O mesmo sorriso fácil que antes a encantara e que agora lhe causava náuseas. Ele se sentou, o sorriso se transformando em uma expressão de falso remorso. Yas, você está... Uau! Está diferente. Mais bonita. O que você quer, Lucas? Ela cortou a voz fria como gelo. Ele suspirou desempenhando o papel de alma torturada. Eu sei que errei. Fui um covarde, um moleque. Não há um dia que eu não me arrependa de ter fugido. Eu entrei em pânico, Yas. Mas eu pensei em você, nela, todos os dias. Ele olhou para o carrinho de bebê ao lado dela, onde Clarice dormia, e tentou forçar uma lágrima. Eu só queria uma chance de fazer parte da vida dela, de ser pai. As palavras eram um veneno adocicado, calculado para despertar nela a culpa, a compaixão. Mas a Yasmin que ele abandonara não existia mais. A dureza da vida e a responsabilidade de ser mãe a haviam forjado em algo mais forte. Você não quer ser pai, Lucas. Você quer dinheiro. O teatro dele desmoronou. A máscara de arrependimento caiu, revelando o oportunista por baixo. Um sorriso cínico tomou conta de seus lábios. Inteligente. Gosto disso. Mostra que aquele milionário está te ensinando alguma coisa. Ele zombou. Ok, vamos direto ao ponto. A vida custa caro. E criar um filho, nossa, custa uma fortuna. Eu vi as fotos. Você vive no luxo. A filha de um dos homens mais ricos do país merece ter um futuro garantido, não acha? O futuro dela já está garantido, retrucou Yasmin. Não se eu abrir a boca, ele ameaçou, a voz baixando para um sussurro venenoso. Imagine a manchete, a noiva do milionário e o segredo do bebê abandonado. Você acha que o seu noivinho vai gostar disso? Acha que o castelo de cartas de vocês aguenta esse tipo de verdade? Eu acho que não. Yasmin sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele tinha razão. A humilhação, o escândalo, seria o fim de tudo. Eu quero 500 mil reais, ele disse, o número saindo de sua boca com uma naturalidade obscena. É uma ninharia para ele. Uma pequena pensão adiantada para garantir o meu silêncio e o meu desaparecimento. Um preço justo para que eu renuncie aos meus direitos paternos e deixe vocês viverem essa linda mentira em paz. Ele se inclinou sobre a mesa. Você tem uma semana. Ele se levantou, colocou alguns trocados na mesa para pagar pelo café que não bebeu e saiu, deixando Yasmin sozinha, encurralada entre a humilhação de seu passado e a completa aniquilação de seu futuro. Os dias que se seguiram foram um inferno. Yasmin mal comia, mal dormia. A quantia que Lucas exigiu era impensável. Ela não podia pedir a Adriano. O simples ato de confessar que o pai de Clarice era um chantagista a enchia de uma vergonha tão profunda que a sufocava. Ele a veria como suja, complicada, um erro de cálculo. O contrato seria encerrado. As portas daquela gaiola dourada se fechariam atrás dela e ela estaria de volta à estaca zero, com um abutre circulando sobre sua cabeça. A ideia de fugir se tornou uma obsessão. Ela poderia pegar o dinheiro que Adriano lhe dera para despesas, comprar uma passagem para um lugar distante, mudar de nome. Mas para onde iria? O mundo era grande e assustador para uma mulher sozinha com um bebê. E a ideia de deixar Adriano, de desaparecer daquela vida que, apesar de falsa, continha momentos de genuína gentileza, causava-lhe uma dor surpreendente e aguda no peito.
O estresse a consumia, deixando-a pálida e com olheiras profundas. O abismo entre ela e Adriano se tornara intransponível. Ele a observava de longe, a preocupação gravada em seu rosto, mas a muralha que ela erguera era alta demais. Até que, numa noite chuvosa, ele não suportou mais. Ele a encontrou no quarto de Clarice, de pé ao lado do berço, apenas olhando para a filha dormir. A dor no rosto dela era tão palpável que ele sentiu como se fosse sua. O silêncio e a distância estavam envenenando não apenas o acordo, mas algo muito mais importante que estava nascendo entre eles. "Chega, Yasmin", ele disse, a voz baixa, mas carregada de uma intensidade que a fez se virar. Não havia gentileza em seu tom agora, apenas uma frustração nascida da mais profunda preocupação. "Adriano, por favor, agora não." "Agora sim", ele insistiu, entrando no quarto e fechando a porta. "Eu não aguento mais ver você assim, andando por este apartamento como uma alma penada, se recusando a olhar nos meus olhos. O que está acontecendo? Eu já disse, não é nada. É só cansaço. Não minta para mim." Ele elevou a voz, um trovão contido. "Eu sei que não é cansaço. Eu sei que algo aconteceu e que você está me escondendo. Você acha que eu sou idiota? Acha que eu não me importo?" A mágoa em sua voz a atingiu em cheio. "Eu não posso te ajudar se você não me deixar entrar." "O que quer que seja, Yasmin, não pode ser pior do que este silêncio que está nos destruindo." Suas palavras foram a chave que arrombou a represa. Tudo veio à tona em uma torrente incontrolável de lágrimas e soluços. Ela desabou, caindo sentada na poltrona, o rosto entre as mãos. E em uma confissão fragmentada e dolorosa, ela contou tudo. Contou sobre Lucas, sobre o abandono quando ela estava mais vulnerável, sobre o medo e a solidão da gravidez. Contou sobre a mensagem, o encontro no café, a humilhação de vê-lo novamente. E por fim contou sobre a chantagem, sobre o preço que ele colocou em seu silêncio. Ela chorava compulsivamente, esperando a explosão, esperando a raiva, o julgamento, as palavras frias que rescindiriam o contrato e a colocariam na rua. "Eu sinto muito", ela soluçou. "Sinto muito por trazer esse lixo para a sua vida." Mas a explosão não veio. Quando ela finalmente ergueu os olhos, viu algo que não esperava. O rosto de Adriano era uma máscara de fúria, mas não era direcionada a ela. Seus olhos escuros e tempestuosos queimavam com uma raiva protetora tão intensa que a deixou sem fôlego. A raiva era por ela, em defesa dela. A raiva era inteiramente contra Lucas. Naquele momento, o contrato, a farsa, Denise, tudo isso se tornou pó. A única coisa real naquele quarto era a mulher à sua frente, desfeita pela crueldade de outro homem. Ele não a via como um problema ou uma cúmplice. Ele a via como uma vítima, uma sobrevivente que ele sentia uma necessidade avassaladora e primitiva de defender. Ele se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos trêmulas. "Olhe para mim, Yasmin", ele disse, a voz agora suave, mas ainda vibrando com fúria. "Você não trouxe lixo para a minha vida, ele trouxe lixo para a sua. E isso acaba hoje." Ele enxugou as lágrimas do rosto dela com os polegares. "Você não está mais sozinha nisso. Ouviu bem? Nós estamos nisso. Juntos." A palavra "nós" a envolveu como o mais quente dos cobertores. Pela primeira vez em muito, muito tempo, ela não se sentia sozinha. Ela se inclinou para a frente, e ele a envolveu em seus braços, segurando-a com força, enquanto os últimos soluços sacudiam seu corpo. Não era mais um abraço de mentira, ensaiado para as câmeras. Era real, um porto seguro na tempestade. Depois de um longo tempo, ele a afastou gentilmente, os olhos ainda fixos nos dela. "Ele te deu um prazo, não foi? Quando?" "Até o fim da semana", ela sussurrou. "Ótimo", disse Adriano, um brilho perigoso surgindo em seus olhos. "Isso nos dá tempo suficiente." Eles se mudaram para a sala de estar, e a dinâmica entre eles mudou completamente. Não eram mais o patrão e a empregada, mas parceiros estrategistas. Adriano pegou seu telefone. "Qual o número dele?" perguntou. Yasmin ditou, o coração ainda aos pulos. Adriano ligou, colocando no viva voz. Demorou 3 toques para Lucas atender, a voz sonolenta e irritada. "Alô? Lucas? Aqui é Adriano Monteiro."
Houve um silêncio chocado do outro lado da linha. Yasmin podia imaginá-lo se sentando, o sono desaparecendo, substituído pelo pânico. Como conseguiu meu número? Ele gaguejou. Isso não importa, disse Adriano, a voz fria como aço. O que importa é que eu sei sobre a sua proposta para a Yasmin, e eu estou aqui para te dar a minha contraproposta. Você tem duas opções. A opção A é você aceitar os 10 mil reais que vou depositar em uma conta de sua escolha como um presente pela sua cooperação. Em troca, você assinará um documento redigido pelos meus advogados, abdicando de qualquer direito parental futuro sobre Clarice e concordando em nunca mais, em nenhuma circunstância, contatar Yasmin ou a mim novamente. 10 mil? Você está brincando? Eu pedi 500? Lucas protestou, a ganância superando o medo. O que me leva à opção B, continuou Adriano impassível. Na opção B você não recebe um centavo. Em vez disso, eu entrego a gravação desta nossa conversa, junto com as mensagens que você enviou para Yasmin, para a polícia. Extorsão e chantagem são crimes sérios, Lucas. Podem te render alguns anos na cadeia. Além disso, eu vou usar cada recurso que tenho para garantir que sua vida se torne um inferno. Nenhuma empresa vai te contratar. Nenhum banco vai te dar crédito. Vou te destruir de uma forma tão completa que você vai desejar nunca ter ouvido o meu nome. O silêncio do outro lado era absoluto. Yasmin olhava para Adriano, chocada e admirada. Ele era implacável, letal. Ameaçar uma mãe para tirar dinheiro de sua filha. Adriano cuspiu as palavras com desprezo. Você não é um pai. Você é um verme. E eu adoro esmagar vermes. Então, qual vai ser, Lucas? A ou B? Você tem 10 segundos para decidir antes que eu desligue e ligue para o meu chefe de segurança. Casa? Lucas gritou, a voz esganiçada pelo pânico. Eu aceito a opção A, eu assino o que você quiser. Foi o que eu pensei, disse Adriano, e desligou. Ele se virou para Yasmin. O quarto estava silencioso, exceto pela chuva que batia contra o vidro. A ameaça havia sido neutralizada com uma única ligação. Ela não era mais a garota assustada que Lucas abandonara. Ela o encarou, o homem que acabara de lutar por ela, e soube que a farsa que os unira havia, paradoxalmente, forjado a mais forte e real das lealdades. Na esteira da tempestade chamada Lucas, uma calmaria sem precedentes se instalou no apartamento do 30º andar. A vitória compartilhada sobre a chantagem não apenas os aliviou de uma ameaça externa, ela demoliu as últimas muralhas que existiam entre eles. A farsa, que fora o alicerce de sua convivência, tornara-se irrelevante. O que os unia agora era algo sólido, forjado no fogo da crise, uma lealdade feroz, uma cumplicidade inegável e um carinho que se aprofundava a cada dia. A dinâmica entre eles se transformou. O constrangimento deu lugar a uma intimidade confortável. Começaram a compartilhar as refeições não por obrigação, mas pelo prazer da companhia. As conversas fluíam sem esforço, sobre tudo e sobre nada. Adriano descobriu em Yasmin uma inteligência e uma resiliência que o fascinavam, enquanto ela encontrava nele uma vulnerabilidade e um anseio por normalidade que a comoviam. As risadas se tornaram frequentes, os silêncios pacíficos. Ele a ajudava com Clarice nas madrugadas sem que ela precisasse pedir, e ela o esperava acordada quando ele voltava tarde de reuniões estressantes, com uma xícara de chá e a disposição para ouvir. O toque, antes ensaiado para uma audiência invisível, tornou-se um instinto. A mão dele encontrava a dela enquanto assistiam a um filme. Os dedos dela roçavam os dele quando lhe passava uma xícara de café. Eram pequenos gestos, carregados de um significado imenso. Eles estavam se apaixonando, um processo tão gradual e natural que mal se deram conta, até que se tornou impossível de ignorar. Aconteceu numa noite de sábado. Clarice dormia. A cidade brilhava lá fora e um silêncio suave preenchia o apartamento. Eles estavam na sala, a luz baixa, a música suave tocando ao fundo. Adriano a observava do outro lado do sofá, o coração batendo com uma força que o assustava. Ele via a mulher que entrara em sua vida por acidente, a mulher que ele contratara para resolver um problema e que, no processo, se tornara a solução para uma solidão que ele nem sabia que sentia tão profundamente. Yasmin, ele disse, a voz pouco acima de um sussurro.
Ela se virou para ele, os grandes olhos castanhos questionadores. Ele não planejou as palavras. Elas simplesmente saíram. Nada disso parece mais uma mentira para mim. O coração dela deu um salto. Para mim também não. Ela confessou a voz trêmula. Ele se levantou e caminhou até ela, parando à sua frente. Com uma delicadeza que ainda a surpreendia, ele ergueu a mão e acariciou seu rosto, o polegar traçando a linha de sua mandíbula. Yasmin fechou os olhos entregando-se ao toque. Quando os abriu novamente, a expressão no rosto dele era de uma ternura tão avassaladora que a deixou sem ar. Lentamente, ele se inclinou e a beijou. Não foi um beijo de cinema, desesperado e febril. Foi um beijo de descoberta, hesitante a princípio, depois se aprofundando com a certeza de um sentimento que finalmente encontrava seu caminho. Era um beijo que prometia um futuro, que reescrevia o passado e que tornava o presente a única coisa que importava. Naquele beijo, o contrato foi queimado e a farsa enterrada. Eles eram finalmente apenas Adriano e Yasmin. Mas enquanto eles construíam sua verdade em uma torre de marfim, a vingança era semeada em solo fértil. A centenas de quilômetros dali, Lucas se afogava em humilhação e fúria. 10 mil reais. A quantia era um insulto, um lembrete de quão insignificante ele era aos olhos de Adriano Monteiro. A ganância azedou, transformando-se em um desejo virulento de destruição. Se não podia ter o dinheiro, ele teria o prazer de ver o mundo de Adriano queimar. E ele sabia exatamente quem seguraria o fósforo. Com uma pesquisa rápida, encontrou o contato do escritório de Denise. A conversa foi curta e direta. "Meu nome é Lucas", ele disse à mulher do outro lado da linha. "E eu tenho informações sobre a noiva de Adriano Monteiro que eu tenho certeza que você pagaria muito bem para ouvir." O encontro aconteceu em um hotel discreto. Lucas, saboreando seu momento de poder, contou cada detalhe sórdido da história. O encontro no avião, a proposta desesperada, o contrato, o valor. Deu a Denise a munição que ela precisava, a arma definitiva para sua guerra pessoal. E Denise, com um sorriso frio e vitorioso, pagou-lhe o suficiente para que ele desaparecesse, garantindo que a vingança fosse exclusivamente sua. Denise não era impulsiva. Ela planejou seu ataque com a precisão de um general. Não vazaria a história para um colunista de fofocas. Isso seria impessoal, distante. Ela queria o prazer de ver o rosto de Adriano se despedaçar. Queria que a humilhação fosse pública, brutal e inesquecível. O palco perfeito se apresentou. A gala anual de caridade das empresas Monteiro, o evento social e empresarial mais importante do ano. Toda a elite da cidade, toda a imprensa, todos os rivais e aliados de Adriano estariam lá. Na noite do evento, o salão de festas do hotel mais luxuoso da cidade brilhava. Yasmin estava deslumbrante em um vestido cor de vinho que Adriano a ajudara a escolher. O anel de noivado em seu dedo não parecia mais falso. Ao lado de Adriano, que irradiava orgulho e felicidade, ela não se sentia mais uma impostora. Sentia que aquele era seu lugar. Eles caminharam pelo salão de mãos dadas, sorrindo para as câmeras, alheios à tempestade que estava prestes a desabar sobre suas cabeças. A felicidade deles era tão palpável, tão genuína, que tornava a tragédia iminente ainda mais cruel. No auge da noite, Adriano subiu ao palco para seu discurso. As luzes se diminuíram e o silêncio tomou conta do salão. Ele falou sobre os sucessos da empresa, sobre os projetos de caridade, mas seus olhos encontravam os de Yasmin na primeira fila a todo momento. "Este foi um ano de mudanças inesperadas para mim", disse ele, o tom se tornando mais pessoal. "Um ano em que eu aprendi que o maior sucesso não está nos balanços financeiros, mas em encontrar alguém que dá um novo significado a tudo, em encontrar uma família." Ele sorriu para Yasmin, um sorriso que era só dela, e por isso eu sou eternamente grato. Foi nesse exato momento que a armadilha se fechou. Que tocante, Adriano, realmente comovente. A voz de Denise, amplificada pelos microfones, cortou o ar como uma navalha. Ela surgiu da lateral do palco, elegante em um vestido preto, o rosto uma máscara de triunfo maligno. Os seguranças se moveram para interceptá-la, mas ela ergueu uma mão. "Não se preocupem. Eu só quero fazer uma pequena contribuição para a noite. Uma homenagem a essa família tão inspiradora." Com um clique em um controle remoto que segurava,
Os enormes telões atrás de Adriano, que antes exibiam o logo da empresa, piscaram e mudaram. O que apareceu chocou o salão em um silêncio mortal. Era um documento, um contrato. Em letras claras, os nomes: Adriano Monteiro e Yasmin Santos. Os termos: um acordo para simular um noivado e uma família. O valor da compensação. E para finalizar, uma gravação de áudio começou a tocar. A voz de Lucas, distorcida, mas clara. Ele me pagou para ficar longe, para não estragar a farsa que ele montou para enganar todo mundo. O salão explodiu. Um grito coletivo de choque foi seguido por um murmúrio frenético que rapidamente se tornou um rugido. Os flashes das câmeras dispararam. Uma metralhadora de luzes ofuscantes, cruéis, impiedosas. A humilhação era total. Adriano ficou paralisado por um segundo, o mundo girando ao seu redor. Seu primeiro e único instinto foi se virar para Yasmin. Ela estava de pé, o corpo rígido, o rosto branco como cera. Estava congelada, os olhos fixos no telão, a dor e a vergonha estampadas em suas feições. Ele desceu do palco, abriu caminho entre as pessoas e a agarrou pelo braço. "Vamos sair daqui", ele disse, a voz firme apesar do caos que explodia em sua mente. Ele a envolveu com o corpo, protegendo-a dos flashes e dos microfones que agora eram empurrados em seus rostos, e conseguiu levá-la para fora, em meio a uma tempestade de perguntas e acusações. O caminho de volta para o apartamento foi feito em um silêncio ensurdecedor. O espaço que se tornara um santuário agora parecia uma tumba de vidro. A notícia viajava mais rápido que eles, explodindo em portais de notícias, redes sociais, canais de televisão. O escândalo do ano. Assim que entraram, Adriano foi para seu escritório, o telefone já grudado na orelha, a voz tensa enquanto falava com Rodrigo e sua equipe de advogados, tentando desesperadamente controlar o incêndio. Yasmin ficou parada no meio da sala. Ela olhava para suas próprias mãos, para o anel que brilhava em seu dedo, o anel que representava a mentira que causara tudo aquilo. A culpa a esmagou com um peso físico, roubando-lhe o ar. Ela era a causa da ruína dele. Sua bagagem, seu passado sórdido, sua existência. Se não fosse por ela, por Lucas, por sua vida complicada, nada disso teria acontecido. Ela o amava. E por amá-lo, percebeu com uma clareza terrível que a única coisa que podia fazer por ele agora era desaparecer. Sua presença só traria mais dor, mais escândalo, mais vergonha. Ela precisava se apagar da vida dele para que ele pudesse, talvez, se reconstruir. Enquanto ele gritava ao telefone no escritório, ela agiu. Com as mãos trêmulas, pegou um papel e uma caneta. As palavras eram poucas, manchadas por lágrimas que ela não conseguia conter. "Adriano, me perdoe. A única coisa real em tudo isso foi o que eu senti por você. E é por isso que eu preciso ir. Você merece mais do que a bagunça que eu trouxe para a sua vida. Seja feliz. Yasmin." Ela tirou o anel de noivado do dedo. O metal, antes quente, agora parecia frio contra sua pele. Colocou-o sobre a carta, na mesa de centro. Fez uma pequena mala para si e para Clarice, movendo-se em silêncio, como uma ladra na noite. Então, com o coração em 1000 pedaços, fez a ligação. "Sandra", ela sussurrou ao telefone, a voz quebrada. "Sou eu. Eu preciso... Posso ir para casa?" Na calada da noite, enquanto a cidade festejava sua desgraça e o homem que ela amava lutava para salvar os destroços de seu império, Yasmin pegou sua filha adormecida nos braços. Deu uma última olhada para o apartamento, para a vida que quase foi sua, e saiu fechando a porta silenciosamente atrás de si, desaparecendo na escuridão para enfrentar a tempestade sozinha. Separados, Yasmin e Adriano viviam em infernos paralelos, mas distintos. Yasmin estava de volta ao pequeno e abarrotado apartamento de sua irmã, um lugar que, embora acolhedor e cheio do amor de Sandra, parecia ter encolhido. As paredes se fechavam sobre ela, cada canto um lembrete da vida que ela desesperadamente tentara escapar. O cheiro de lar, antes um conforto, agora era o aroma da derrota. Ela mergulhou em uma névoa de depressão, passando os dias em um piloto automático de culpa e coração partido. Cuidava de Clarice com um amor feroz, mas seus sorrisos não alcançavam os olhos.
Acreditava piamente que fizera a coisa certa, que seu sacrifício era a única forma de salvar Adriano. Mas essa convicção não aplacava a dor lancinante de sua ausência. Sandra era seu porto seguro. Cuidava dela e da sobrinha, oferecendo canjas quentes e verdades difíceis. Você não foi a única que mentiu, Yasmin, dizia ela, enquanto embalava Clarice. Ele te arrastou para a confusão dele. Vocês erraram juntos. Fugir não conserta o erro dele, só aumenta a sua dor. Yasmin ouvia, mas a culpa era um veneno teimoso em suas veias. O conto de fadas havia se transformado em um pesadelo, e ela se sentia a única responsável por ter rasgado a última página. Enquanto isso, Adriano vivia seu próprio pesadelo, um inferno de salas de reunião climatizadas e rostos sombrios. A descoberta da carta de Yasmin e do anel sobre a mesa de centro o partira ao meio. O silêncio no apartamento era uma tortura, cada cômodo um fantasma da presença dela. A crise em seus negócios era catastrófica. As ações da empresa despencaram, contratos foram suspensos e a imprensa o crucificava publicamente. A pressão era implacável. Em uma reunião de emergência, Rodrigo, o rosto pálido de estresse, colocou as cartas na mesa, ecoando a opinião do conselho. Adriano, você precisa se distanciar dela, publicamente. Temos uma declaração pronta. Você vai dizer que foi enganado, que ela se aproveitou de sua boa-fé. É a única maneira de salvar a empresa. Temos que jogar a culpa nela para estancar a sangria. Adriano olhou para o melhor amigo, para os rostos ansiosos dos executivos ao redor da mesa, e sentiu uma onda de náusea. Eles queriam que ele a destruísse, que ele pegasse a mulher que amava, a mulher que ele mesmo colocara naquela situação impossível, e a atirasse aos lobos para salvar um balanço financeiro. Naquele instante, algo dentro dele se quebrou. Ele percebeu com uma clareza absoluta que salvar seu império não significava nada se o preço fosse sua alma. O que adiantava ser o rei de um castelo de cinzas sem a rainha que lhe dera um motivo para reinar? Ele se levantou, o silêncio na sala era total. Não, disse ele, a voz calma, mas com um peso de autoridade irrefutável. Eu não vou fazer isso. Rodrigo o encarou incrédulo. Adriano, o que você está fazendo? É o seu legado. Meu legado não vale nada sem integridade. E sem ela, respondeu Adriano, a simplicidade de sua declaração calando a todos. Ele deu as costas para o conselho, para seu amigo, para a lógica empresarial e caminhou em direção à única coisa que fazia sentido. Em um ato de rebeldia total contra tudo o que se esperava dele, ele convocou uma coletiva de imprensa. A notícia se espalhou como fogo, e em poucas horas uma sala estava lotada de jornalistas, câmeras e microfones, todos esperando o último ato daquele drama. O milionário jogando a amante desconhecida aos leões. Adriano subiu ao púlpito, não como um executivo acuado, mas como um homem com um propósito. Ele não leu nenhum comunicado. Olhou diretamente para as câmeras, como se pudesse enxergar através delas, até encontrar os olhos de Yasmin, onde quer que ela estivesse. Há alguns meses, começou ele, a voz firme e clara, eu cometi um erro. Assustado e desesperado para me livrar de uma situação de assédio, eu fiz uma proposta absurda a uma completa estranha. Pedi que ela mentisse por mim, que entrasse em uma farsa perigosa para me proteger. Ele fez uma pausa, deixando o peso de sua confissão assentar. O que foi exposto na gala é verdade. Nosso relacionamento começou como um acordo de negócios, um contrato. E por isso eu assumo total e completa responsabilidade. A culpa por essa mentira é minha, e somente minha. Um murmúrio percorreu a sala. Aquilo não era o que esperavam. Mas, continuou ele, a voz embargada por uma emoção genuína, às vezes, as coisas mais reais nascem das circunstâncias mais falsas. A mentira que eu criei para o mundo se transformou na minha verdade. Eu me apaixonei por Yasmin. Eu me apaixonei pela sua força, pela sua bondade, pela forma como ela protege a filha. E eu me apaixonei pela família que, sem querer, nós três nos tornamos. As câmeras dispararam, capturando as lágrimas que agora brilhavam nos olhos do milionário. O grande escândalo não é o contrato. O grande escândalo é que eu a deixei ir, que, no momento em que a verdade veio à tona, eu a deixei enfrentar a vergonha sozinha, acreditando que ela era o problema. O erro não foi a mentira que começamos,
Foi a verdade que eu não tive coragem de defender até agora. Ele olhou para a câmera principal, o coração na garganta. Yasmin, se você estiver assistindo a isso, me perdoe. Eu te amo. E nada disso, a empresa, o dinheiro, nada vale a pena sem você. Ele terminou o discurso e saiu, deixando para trás uma sala de imprensa em pandemônio e uma notícia que se tornaria viral em minutos. Ele não esperou para ver as consequências. Entrou em seu carro e dirigiu. Dirigiu para longe de seu mundo de luxo e poder, em direção ao bairro simples e operário que o GPS indicava como o endereço de Sandra Santos. Yasmin assistiu a tudo pela televisão, no sofá apertado da sala de sua irmã. Cada palavra de Adriano foi uma onda de choque que a atingiu, desfazendo os nós de culpa e medo em seu peito. Ele não a culpava, ele a amava. Ele estava lutando por ela. As lágrimas que ela derramou não eram mais de tristeza, mas de uma esperança avassaladora. O reencontro não aconteceu em uma mansão, mas na calçada rachada da rua dela. Yasmin tinha saído para pegar um pouco de ar, empurrando Clarice no carrinho, quando viu o carro caro e deslocado parar no fim da rua. E então ele desceu, vestido em suas roupas de grife, mas parecendo completamente vulnerável, despido de toda a sua armadura de poder. Ele caminhou até ela, parando a uma distância respeitosa. O mundo ao redor deles desapareceu. Havia apenas os dois, o espaço entre eles carregado com tudo o que fora dito e não dito. "O que você está fazendo aqui, Adriano?" Ela sussurrou, o coração batendo descontrolado. "Eu vim buscar a minha família", respondeu ele, a voz embargada. "Eu não tenho um novo contrato para te oferecer, Yasmin. Não tenho mais uma farsa para vender. A única coisa que eu tenho para te dar é o meu coração, a minha verdade. Eu sei que vai ser difícil. O mundo inteiro vai nos julgar. Mas eu não me importo, contanto que eu enfrente isso com você ao meu lado." Ele deu um passo à frente, os olhos suplicantes. "Me dê uma chance de verdade, de construir algo real, tijolo por tijolo, sob os olhos de todo mundo, de ser o pai que Clarice merece e o homem que você merece." Yasmin olhou para ele, para o homem que havia declarado seu amor para o mundo, que havia arriscado seu império por ela. No tempo que passara ali, na segurança do amor de sua irmã, ela encontrara sua própria força. Percebeu que fugir não era a resposta. Lutar, sim. E ela o amava. Amava o homem falho, desesperado e incrivelmente corajoso à sua frente. Um sorriso, o primeiro sorriso genuíno em dias, iluminou seu rosto. "Você demorou", disse ela. O alívio no rosto de Adriano foi tão imenso que ele quase cambaleou. Ele fechou a distância entre eles e a beijou ali mesmo, na calçada de um bairro simples, sob os olhares curiosos dos vizinhos. Era um beijo que não selava o fim de uma história, mas o começo de uma nova. Uma história sem contratos, sem fachadas. Uma história sobre um amor que nasceu de uma mentira, mas que se provou a mais profunda e resiliente das verdades. Eles ainda tinham uma longa jornada pela frente, uma verdade para construir juntos. Mas, pela primeira vez, o futuro não era assustador. Era uma promessa. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.